Uma boa noite a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do ano de 2025. Peço ao vereador Kleber Sela que faça a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. Estarei lendo o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 29. Pega um pouco do capítulo 22 também, versículo 1 ao 4. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é o melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Palavras do Senhor. Peço ao primeiro secretário Edmar Correia Nascimento que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata ordinária número 12/2025. Ata da 10ª sessão ordinária do ano de 2025, na Câmara Municipal de Pontes Lacerda, Estado do Mato Grosso, realizado ao 5º dia do mês de maio do corrente ano, com início às 18h20, no plenário Walter de Oliveira, da Câmara Municipal, situado na Avenida Minas Gerais, número 1226, Centro. Estando presentes os senhores vereadores Marta Cibele Lacerda Marquesan, que presidiu, Edmar Correia Nascimento, que a secretariou, Carlos Henrique Ferreira Alencar, Clébio Ramos de Souza, Gilson Martins Salgueiro, José Marques Santana, Josué Cordeiro de Souza, Luana Aparecida de Souza, Ricardo Augusto da Silva, Wildo Pereira da Silva e ausente o vereador Kleber Sela. Aberta a sessão, o vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar fez a leitura da Bíblia. Na sequência, a presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária, que foi aprovada por todos os vereadores. A presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura do expediente, sendo apresentadas as seguintes matérias: indicações número 183 e 184/2025, de autoria do vereador Edmar Correia Nascimento. Indicações número 192 e 198/2025, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar. Indicações número 193 e 194/2025, de autoria do vereador José Marques Santana. Indicação número 195/2025, de autoria do Clébio Ramos de Souza. Indicação número 196/2025, de autoria do vereador Gilson Martins Salgueiro. Indicação 197/2025, de autoria do vereador Wildo Pereira da Silva. E indicação número 199/2025, de autoria do vereador Josué Cordeiro de Souza. Para que fosse encaminhado aos órgãos competentes, projeto de resolução número 3/2025, de autoria da mesa diretora, que seja encaminhado à comissão para emissão de parecer. Projetos de lei número 3179, 3180 e 3195/2025, de autoria dos vereadores Clébio Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva, que sejam encaminhadas às comissões para emissão de pareceres. Projeto de lei números 3192 e 3193 e 3194/2025, de autoria do Executivo Municipal, que sejam encaminhadas às comissões para emissão de pareceres.
Logo após, passou as comunicações, dando início ao grande expediente com os seguintes vereadores inscritos: Clébio Ramos de Souza, Wildo Pereira da Silva e Josué Cordeiro de Souza. Passando a ordem do dia, não havendo pedido de regime de urgência, logo após, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento do veto de pesar número 3/2025, de autoria do vereador Wildo Pereira da Silva, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 010/2025, de autoria da vereadora Luana Aparecida de Souza, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 11/2025, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente à moção de aplauso número 02/2025, de autoria da mesa diretora, que foi aprovado por unanimidade. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação a moção de aplauso número 02/2025, que foi reprovado por todos. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida foi aprovada por todos. Câmara Municipal de Ponta Serra, Estado do Mato Grosso, ao 12º dia do mês de maio do ano de 2025. Marta Cibele Lacerda Marquesan, Edmar Correia Nascimento, vereadora presidente e primeiro secretário. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, Edmar Correia Nascimento, que faça a leitura do expediente. Indicação número 200/2025, autor, vereador Carlinhos. Senhora presidente, indico ao excelentíssimo prefeito de Ponta Serra, com cópia à secretária municipal de Assistência Social e Trabalho, a reforma do Centro Social Maria de Melo e Silva, para ser entregue à sociedade Pontes Lacerdense. Sala de sessões, 5 de maio de 2025. Indicação número 201/2025, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que seja realizada a aplicação de lama asfáltica na região aos fundos da Maria Capoeira, entre a rua Avenida Bom Jesus e a rua Municipal, e a Avenida Municipal. Sala de sessões, dia 8 de maio de 2025. Indicação número 202/2025, autora Luana Aparecida de Souza. Senhora presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal de Ponta Serra, o senhor Jacques Francisco Bassi, com cópia à secretária de Saúde, a senhora Nayara Mascarenhas, que viabiliza estudos para a possibilidade de criar um núcleo de vigilância epidemiológica em saúde do trabalho. Sala de sessões, dia 8 de maio de 2025. Indicação número 203/2025, autor Clébio Ramos de Souza. Senhora presidente, indico ao excelentíssimo superintendente regional do DENIT, o senhor Djalma Silvestre Fernandes, e com cópia ao excelentíssimo prefeito municipal de Ponta Serra, o senhor Jacques Francisco Bassi, que viabiliza estudos para implantação
de um semáforo na BR-174B, no trecho compreendido entre a Rua Cuiabá e a rodovia MT-473, acesso ao IFMT, nas proximidades do Poço Rondon, que liga o município de Vila Bela da Santíssima Trindade e o país Bolívia. Sala de sessões de 9 de maio de 2025. Indicação número 204/2025. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Jacques Francisco Bassi, com cópia, a secretária municipal de saúde, a senhora Nayara Mascarenhas, que seja estudada a possibilidade de manter a farmácia popular aberta também no horário de almoço, garantindo atendimento contínuo à população durante todo o expediente. Câmara Municipal, 12 de maio de 2025. Indicação número 205/2025, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, o senhor Bruno Samartino Gonçalves, que sejam adotadas providências para a criação de um centro de zoonoses, bem como a implantação de um projeto contínuo de castração de animais, cães e gatos, com foco em animais de ruas e de famílias em situação de vulnerabilidade social, a ser realizado no município de Pontes Lacerda. Sala de sessões, dia 9 de maio de 2025. Indicação número 206/2025, autor José Marcos Santana. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Esporte e Lazer, Wellington Alves de Freitas, que viabilize estudos para que seja realizado a troca das redes de proteção da quadra de areia no bairro Novo Horizonte. Sala de sessões, dia 9 de maio de 2025. Indicação número 207/2025, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que seja implantado um cronograma anual de coleta de entulhos e resíduos descartáveis no assentamento Barra do Marco, abrangendo materiais como móveis inutilizados, eletrodomésticos, restos de construção e demais descartes que não são recolhidos pela coleta de lixo convencional. Sala de sessões, dia 9 de maio de 2025. Indicação número 208/2025, autor Edmar Corrêa Nascimento. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, o senhor Wesley Marques de Souza, e secretário de Esporte Wellington Alves de Freitas, que sejam realizados estudos técnicos e orçamentários para a construção de uma quadra de areia destinada à prática de futevôlei na Praça da Vila Guaporé, localizada na Rua Maranhão. Sala de sessões, 9 de maio de 2025. Indicação 209/2025, autor Ricardo Augusto da Silva. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que viabilize estudos para a implantação de um poço artesiano no assentamento Barra do Marco 2. O acesso à água potável é fator de grande importância para a qualidade de vida da população. Sala de sessões, dia 12 de maio de 2025. Indicação número 210/2025, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora Presidente, indico ao excelentíssimo senhor
prefeito municipal Jacques Francisco Bassi, com cópia ao secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Wesley Marques de Souza, que seja realizada a instalação de uma academia ao ar livre na Vila Triunfo, setor da Anta Morta, sala de sessões, dia 12 de maio de 2025. Indicação número 211/2025, autor Kleber Sela. Senhora presidente, indico ao prefeito municipal Jacques Francisco Bassi a criação do projeto Calçada Social no perímetro urbano de Pontes da Lacerda. O projeto visa dar oportunidade aos proprietários de imóveis de terem suas calçadas construídas e padronizar nossa cidade. Sobre a forma de pagamento, a inclusão do carnê do IPTU e seu parcelamento facilitaria para uma maior adesão do projeto. Sala de sessões, 14 de maio de 2025. Gabinete do Prefeito, ofício número 196, assunto mensagem de veto número 03/2025. Senhora presidente e senhores vereadores, mensagem de veto. Ao cumprimentá-la cordialmente e aos demais pares desta Casa Legislativa, em atenção ao toque de lei número 2955/2025, de origem do Legislativo Municipal de autoria do vereador Clébio Ramos de Souza, com a seguinte ementa: assegura aos pais responsáveis o direito de vetar a participação de seus filhos em atividades pedagógicas do gênero no âmbito do município de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Por bem lhes informar que o teor do disposto nos parágrafo 1º e 2º do artigo 45 e no artigo 63, inciso 10, todas as leis orgânicas do município de Pontes da Lacerda MT decido veto vetal do referido autógrafo de lei. Razões do veto: inconstitucionalidade formal e material, manifesta contrariedade de interesse público. Conforme verificar-se da ementa do autógrafo de lei em discussão, é impossível inferir que este busca conferir aos pais poder de escolha sobre os seus filhos, atinente às disciplinas escolares que envolvam diversidades e estudos de gêneros nas escolas públicas e privadas do município de Pontes e Lacerda. Ocorre que, a fim de inferir coercibilidade na forma do autógrafo de lei, criou sanções no artigo 6º, incisos 1º e 2º, tanto de natureza disciplinar quanto pecuniária. Com efeito, replico ao dispositivo.
Artigo 6º. Em caso de descumprimento desta lei, as instituições do inciso ficam sujeitas às seguintes penalidades. Primeiro, advertência por escrito ao responsável pela instituição de ensino com prazo para regularização da conduta. Segundo, multa de 50 a 60 UFPL no aluno participante a ser aplicada em caso de reincidência. Como visto no caput do artigo 6º, cria penalidade destinada à pessoa jurídica de instituição de ensino, que em regra responde pelas ações praticadas por seus servidores, funcionários, e contudo a sanção de advertência prevista no inciso 1º é efetivamente aplicada ao dirigente da instituição. O que se percebe é que a referida norma cria uma inversão da lógica jurídica da responsabilização civil, no sentido de que as entidades respondem de forma objetiva pelos atos de seus agentes, contudo, é sabido que a advertência trata-se de uma sanção educativa ou disciplinar, se aplicada a servidor público, se tem natureza subjetiva. Quando pensamos na aplicabilidade do inciso 1º aos servidores públicos, verificamos outra impropriedade. Com efeito, é sábio que a iniciativa das normas da natureza disciplinar que atinjam servidores públicos do Executivo são de competência exclusiva do prefeito na forma do artigo 42 do parágrafo 1º, a linha G, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, revelando inconstitucionalidade formal do caput do artigo 6 do tópico de lei em discussão. No inciso 2º, temos uma sanção de natureza pecuniária, aplicada somente em caso de reincidência da conduta. Sobre esse inciso, há dois fatores que chamam a atenção. O primeiro é que a norma pressupõe responsabilização por aluno, o que enseja a possibilidade de responsabilização de forma indiscriminada. O segundo é que a desproporcionalidade da multa. Com efeito nesse artigo de 2025, a UFPL teve fixado no valor de R$ 28,91, definido pelo Decreto Municipal número 08, de 15 de janeiro de 2025, e considerando que uma turma de anos iniciais pode chegar a 45 alunos. Temos a multa em seu patamar mínimo de 50 UFPL. No importante de R$ 72.075, o que é necessário absurdo. As demais não são critérios para aplicação da sanção pecuniária em patamar mínimo ou máximo, uma vez que reincidência é pressuposto para aplicação da pena de multa. Ante ao exposto decidido pelo veto parcial do autógrafo de lei número 2.955/2025, em razão de vícios de natureza formal, material e inaplicabilidade de formas que contrariam
à lógica jurídica e, por fim, contrariedade ao interesse públicos, vetando o artigo número 6 do caput, incisos 1º e 2º, pelas razões supra-expostas, sendo o que apresenta aproveita o ensejo para renovar a vossa excelência e demais protestos de consideração. Prefeito Jacques Francisco Bassi. Mensagem de veto número 04/2025, Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente nos demais pares dessa Casa Legislativa, em atenção ao autógrafo de lei número 2964/2025, de origem do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Cleber Ramos de Souza, com a seguinte ementa: assegura o direito da mulher lacerdense em requisitar a presença de uma acompanhante durante a realização de quaisquer serviços de saúde público ou privado no âmbito do município de Pontes da Cerda e das outras providências. E por bem lhes informar que o teor do disposto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45, do artigo 63, inciso 4º, todas da Lei Orgânica do Municipal de Pontes da Cerda, decido pelo veto parcial do referido autógrafo de lei. Razões do veto: inconstitucionalidade formal e material, manifesta contrariedade de interesse público. Verifica-se que o referido autógrafo inova a ordem jurídica, em verdade, a Lei Federal número 14.737, de 27 de novembro de 2023. Já havia ampliado o direito da mulher, assegurando a ela ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privado. Contudo, é necessário salientar que a norma federal não cria quaisquer espécies de penalidade. Nesse sentido, o artigo 6º do autógrafo em discussão cria penalidades e, dentre elas, novamente, tem sanções de natureza civil e criminal, que são matérias de competência privativa da União, inquinando na forma de vício insanável de forma. O inciso 1º do artigo 6º estabelece apenas para o particular que pode chegar à cassação do alvará na sua forma mais grave. Aqui também havia vício de formas na medida em que o alvará é afeto da lei de natureza complementar, anualmente regulamentado pela LCM 21/2024 do Código Tributário de Pontes e Lacerda. No inciso 2º do artigo 6º são especificadas sanções aos servidores públicos, remetida a penalidades previstas na legislação municipal. Além de dúvida, o que tudo indica, a norma cria sanção de natureza disciplinar, matéria de competência e exclusividade do chefe executivo no artigo 42 do parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, afeta a lei de natureza complementar. Ante ao exposto, decido pelo veto parcial do autógrafo de lei número 2964/2025, em razão de vícios de natureza formal, material e inaplicabilidade de formas que contrariam a lógica jurídica e, por fim, contrariedade ao interesse público, vetando o artigo 6º do caput, incisos 1º e 2º, pelas razões supra-expostas, sendo que apresenta proveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais protestos de consideração. Prefeito Jacques Francisco Bassi.
Mensagem de veto número 05/2025, Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, cumpra-se comunicar-lhes que a forma do dispositivo no artigo 63 do inciso 4º da Lei Orgânica Municipal decido vetar integralmente o projeto de lei constante no autógrafo de lei número 2967/2025, que propõe e altera a Lei Municipal 13.391/2013, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Pontes de Lacerda para incluir a fibromialgia no rol de doenças que dão direito à aposentadoria integral. Em que pese a iniciativa altruísta do nobre vereador, autor do projeto em pauta, que pretende inserir a fibromialgia no rol das doenças que ensejam direitos à aposentadoria integral, referido ao autógrafo, contém claro vício de forma, na medida em que a competência para legislar sobre os servidores públicos do Poder Executivo, seu regime gerúdico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria é do chefe do Executivo, na forma do artigo 42 do parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, pelo que resolvo pelo veto total ao referido projeto de lei. Não obstante a relevância da proposta, está claro que a regra de fixação de competência para a iniciativa de processo legislativo não foi observada, posto que compete ao prefeito municipal iniciar o presente projeto de lei, já que a matéria em comento versa sobre a aposentadoria dos servidores executivos. Desse modo, verifica-se que a referida proposta contém vício de iniciativa, afrontando o princípio da separação e harmonia entre os poderes. Com efeito, trago à baila a lei orgânica do município, que assim traduz as matérias privativas do chefe do Poder Executivo, Artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua remuneração. Segundo, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria. Terceiro, criação, estruturação e atribuição das secretarias ou departamentos equivalentes a órgãos da administração públicas. Quarto, matéria orçamentária e que autoriza a abertura de créditos ou concede auxílios, prêmios e subvenções. Parágrafo único. Não poderá o Legislativo Municipal aumentar despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Nesta linha, não compete ao Poder Legislativo formular propostas realizadas à aposentadoria de servidores do Poder Executivo, pois, do contrário, resta caracterizada ofensa à separação e independência entre os poderes, por mais nobre que seja tal propositura.
Por fim, é necessário ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DI 6.337, entendeu inconstitucional norma que permite que o vício de iniciativa em projeto de lei seja validado em ato posterior que sancione a lei de forma tácita ou expressa. Segundo a relatora, a sanção, enquanto auto de competência do chefe do Poder Executivo, não tem força normativa para sanar vícios de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate da usurpação da iniciativa do próprio chefe do Executivo. Destarte ante e a farta exposição de motivos é com fundamento abarcado nos dispositivos legais, decido vetar integralmente o projeto de lei constante no autógrafo de lei número 2967/2025. É o tempo em que comunico a essa casa as razões do veto. Aproveito para reiterar a Vossa Excelência os seus nobres pares minhas manifestações de consideração. Prefeito Jacques Francisco Bassi. Moção de aplauso número 3/2025. Encaminha a presente moção de aplausos ao senhor Jans Rodrigues Malaguti Presuto, em reconhecimento à sua vitoriosa trajetória no tiro esportivo e por representar com excelência o nome de Pontes e Lacerda em competições nacionais e internacionais. Esse é do vereador Carlinhos. Projeto de Lei Ordinária 3168/2025 dispõe sobre a criação de programa de segurança digital infanto-juvenil com criação de material didático e a promoção de palestras e cursos nas escolas, igrejas e outros locais, e a realização de campanhas de mídia sobre o tema e das outras providências. Esse projeto é do vereador Clébio Ramos. Projeto de Lei Ordinária 3196/2025 altera a Lei Municipal Projeto de Lei Ordinária 3171/2025 estabelece a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos contendo o número do Disque Denúncia de Abuso Infantil, Disque 100, em locais públicos e privados no âmbito do município de Pontes e Lacerda. Esse projeto é do vereador Ricardinho. Projeto de Lei Ordinária 3196/2025 altera a Lei Municipal 1391 de 26 de junho de 2013, que reestruturou o regime próprio de previdência social do município de Pontes e Lacerda e das outras providências. Esse é do Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária 3197/2025 dispõe sobre a concessão de prioridade para matrícula e transferência escolar de filhos, crianças e adolescentes sobre a guarda de mulheres vítimas de violência domésticas e familiar nas unidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Pontes e Lacerda. Esse é do vereador Clébio Ramos. Projeto de Lei Ordinária número 32.000/2025 dispõe sobre autorização para transferência de recursos financeiros para o Conselho Comunitário de Segurança Pública
consegue e das outras providências. Esse é do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 3201/2025, que cria o órgão de frota municipal e o cargo de gestor frotas municipal 40 horas, previsto no anexo 2º da Lei Complementar número 156, de 20 de dezembro de 2016 e das outras providências. Esse é do prefeito Jacques Bassi. Projeto de Lei Ordinária número 3202/2025 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, especial e das outras providências. Esse é do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária 3203/2025 estabelece a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos nas escolas e ônibus escolares, contendo o número de disque denúncia contra abuso sexual infantil no âmbito do município de Pontes de Lacerda e das outras providências. Esse projeto é do vereador Carlinhos. É o que temos, senhora presidente. Passamos aos despachos. As indicações números 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211/2025, de autoria dos vereadores, serão encaminhadas aos órgãos competentes. A moção de aplausos número 003/2025, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, com demais parlamentares, que seja encaminhada à comissão para emissão de parecer. As mensagens de veto número 003, 004 e 005/2025, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhado à comissão para emissão de parecer. Os projetos de lei 3168, 3171, 3197, 3203/2025, de autoria dos vereadores Clébio Ramos de Souza, Ricardo Augusto da Silva e Carlos Henrique Ferreira Alencar, que sejam encaminhados à comissão para a emissão de pareceres. O projeto de lei 3196, 3200 e 3202/2025, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhado à comissão para a emissão de pareceres. O projeto de lei complementar 3101/2025, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhado às comissões para a emissão de pareceres. Passamos às comunicações. Iniciaremos o grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos. Convido a Vossa Excelência, o vereador Wildo Pereira da Silva, para fazer o uso da palavra no tempo máximo de 9 minutos. Alô. Senhora presidente, nobres vereadores, público aqui presente, boa noite. Quero aqui, em nome do meu colega correligionário, nosso suplente de vereador caseiro, trabalhador desse município, concursado, né? Felizmente, o ex-prefeito não mandou você embora, né? Mas você estava na lista também. E ele não é perseguidor. Os alunos aqui de educação física, de pedagogia, ciências contábeis, RH, terapia ocupacional, estão presentes aqui também na sessão.
Obrigado pela visita. Precisamos de pessoas na política. Precisamos de pessoas que tenham capacidade política para estar aqui. Precisamos de jovens, né? Nós precisamos de mais um Nicolas na política, né? Acho que está na hora de tirar os velhos já, colocar pessoas novas. Concordo com isso, porque os jovens, né, é um futuro. Eu me enquadro nessa jornada aí. E os jovens precisam se ater de que há uma necessidade de entrar na política. A vida pública não é uma coisa totalmente diferente do que imaginam, né? A vida pública é uma coisa primordial para a vida de todos, né? Muita gente fala que não gosta de política, mas nunca soube o que é a política. A nossa política, desde a comida nossa até a saúde, ela tem a participação. Então a política é importante, sim, e que os jovens seja esse elo de ligação para que entrem na política, sim. Senhora presidente, eu fiz duas indicações e uma delas é do campo do Pindaituba, né? É uma indicação para colocar iluminação pública lá, já que lá tem os postes, né? E é uma localidade onde as pessoas, o único lazer que tem é o campo de futebol. Estou fazendo essa indicação por fazer, porque eu sei que não vai realizar isso aqui. É uma coisa totalmente, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Concede a parte? Opa! Aquele esporte foi colocado por nós, tá? Aquele esporte, através de parceria, porque lá a associação parece que não é legalizada. Foi feita parceria com empresários, conseguimos implantar os postes lá. Na época eu estava conseguindo ajuda eu aí, aquele que energiza. Ajuda aí, pessoal. Transformador. Obrigado. Você sabe, né? Tinha um menor lá, nós fomos colocar um maior, viabilizamos todos os meios para colocar um maior, mas aí deu... Mas quando há vontade, faz. E nós Só fizemos. Não faz quando não quer. E nós fizemos lá o nosso... Você fez através da população. Sim. O povo ajudou. E o poder público que deveria tomar providência não fez. O dinheiro do munícipe era para ser realmente aplicado corretamente. Infelizmente não é. Então eu estou fazendo essa indicação por fazer. Sei que não vai acontecer nada, né? Mas está aqui para mostrar para as pessoas que a gente tem a obrigação de mostrar o que a gente faz aqui. Fiz uma indicação aí da farmácia popular, senhor presidente. A farmácia popular precisa atender integralmente, né? Só atende no período do almoço, fecha as portas, volta 1 hora, né? Então a farmácia deveria ser atendida às pessoas. Por exemplo, um funcionário de um comércio, ele trabalha período 8 horas. Ele sai na hora do almoço, de manhã não tem como, porque a farmácia, ele entra no serviço. Na hora do almoço a farmácia está fechada. Ele vai vir de casa, ele vem 7, 8 horas, principalmente funcionário de mercado. Então, seria importante abrir a farmácia integralmente o dia todo. Infelizmente, eu tenho certeza também que não vou ser atendido. Isso é uma certeza. Senhor presidente, na última quinta-feira teve uma votação aqui das OS. Eu falei que eu era contra, que eu sou contra as OS, porque vejo a situação da Santa Casa. A situação da Santa Casa é caótica, é uma calamidade, né? Falta remédio, falta médico, né? Nós temos lá, a única coisa que está tendo de bom lá são os funcionários que trabalham corretamente. Mas quanto ao Instituto, tal do Instituto São Lucas, que não é uma vergonha. Falar amanhã às 2 horas da tarde, nós vamos ouvir aqui um dos representantes lá, que eu nem sei quem vai vir aqui, porque não tem o nome deles. Mas não, tem sim, tem um nome. A senhora Nayara? O Ellen, essa é dona mesmo. Mas é uma coisa que... E isso não é só uma reclamação, são várias reclamações, né? Nós passamos por várias reclamações, desde morte, né? O último que aconteceu daquele bebezinho que a mãe
a avó, a mãe, tudo passa por uma situação totalmente adversa, que deveria ser o contrário, né? Sair de lá com a criança. Infelizmente, nós não tínhamos uma UTI neonatal. No passado colocaram um monte de UTI, aí passou a Covid, retiraram as UTI e nada se fez mais. O nosso município é carente. Falei com o deputado esses dias e não vou poupar ninguém aqui não, até porque eu não pedi nem um centavo para ninguém para me sair candidato. Então, qualquer um deputado. Os caras, nós vivemos na região oeste e é o único hospital que temos é o Hospital Regional de Cáceres. Os leitos de UTI lá não são suficientes para atender toda a nossa população. É um absurdo. E eu cobro do Valmir Moreto, eu cobro do ex-prefeito que só enganou, que só mentiu, um mentiroso. Esse ex-prefeito mentiu para a população, continua mentindo e o povo continua, nem todos, alguns acreditam nas mentiras e nas falácias. E eu cobro aqui do deputado Moreto, que tome providência em relação às UTI. Ele, como nosso representante da nossa região oeste, que faça alguma coisa com urgência. Nós passamos por dificuldade. E as pessoas não podem morrer da forma que estão morrendo, por falta de UTI. Passam 4, 5 dias entubado aqui na Santa Casa, quando chega lá é só comprar o caixão e trazer de volta. Está desse jeito, por falta de uma UTI, por falta de uma UTI na nossa cidade, ou então que tem uma UTI a mais em Cáceres, para atender toda a região. Então, a falta de UTI hoje é o gargalo para tudo isso que está acontecendo de mortes. Faltou UTI, a pessoa ficou 5 dias aí, é muito difícil voltar para casa. O óbito é o mais provável. Então, senhor presidente, eu não estou aqui para enfeitar pé de pavão. A situação da Santa Casa é crítica, muito crítica, e nós não podemos deixar calado. Porque essa tal de São Lucas entrou aí, enquanto a outra pegava 375 mil reais para atender a Santa Casa, a outra aí pega quase 3 milhões de reais. E aí? O que falar? Era a gestão passada ou é essa gestão? Alguma coisa está errada. A gente precisa saber de que forma que estão gastando esse dinheiro. E coisa que não apareceu até hoje. Nós não sabemos, porque não tem um calendário, uma lista de atendimento, um relatório dizendo, nós atendemos X, e isso nós vamos procurar saber amanhã. É uma das coisas que a gente vai procurar saber amanhã. Obrigado. Convido a Vossa Excelência, o vereador Clébio Ramos de Souza, para fazer o uso da palavra num tempo máximo de 9 minutos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores. Vereadora Luana. Quero cumprimentar em nome da nossa irmã Regiane, a todos da Uniacel. Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta casa. Todos os vereadores estão à disposição de vocês para agregar em conhecimento. No que vocês precisarem, você pode ter certeza que os nobres vereadores são parceiros para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem e que nós possamos ajudar a instituição e a cada universitária. Quero cumprimentar também o meu amigo caseiro, o cowboy da madrugada aí, monta em cavalo de madrugada, né? Nós já... meu amigo, seu Nilson, lá da Morada da Serra, meu amigo. E em nome do Hugo, em nome da enfermeira Luana, parabenizar a todos os enfermeiros. Hoje, dia 12, dia da enfermagem. Parabéns. Que Deus continue abençoando essa profissão tão importante e que se faz necessário para a nossa população. O vereador Guelo, o governador fala que tem tantos milhões, somos o maior produtor de grãos,
Somos um estado campeões em arrecadação, exportação. Mas, infelizmente, também somos o estado com mais déficit de vaga de UTI. Para que arrotar tanto dinheiro nos cofres públicos se nós não temos UTI? Mais de 3 milhões de habitantes no estado. Pouco habitante. Mas não temos UTI. 736, 746 leitos de UTI disponibilizados para o estado todo. É suficiente? Não. Nós vivemos num período de calamidade na saúde. E não é só no estado. São vários e vários municípios que estão passando por calamidade. Inclusive Pontes Lacerda. Pontes Lacerda, você vai na unidade de saúde, superlotado. Você vai nos hospitais, superlotado. Profissionais doentes, de tanto atendimento, cansaço físico, cansaço mental. Você vai naquela recepção da Santa Casa, parece uma recepção de hospital de guerra. Tanta gente. Nós temos que rever os nossos conceitos, nós, principalmente os políticos, em relação a essas vagas de UTI e melhoria na nossa saúde. Temos excessivamente cobrado o poder público para que tome providência em relação a isso daí. Quantas pessoas mais vai precisar de morrer para que esses governantes tomem um posicionamento em relação à saúde pública do estado e do nosso país? Poxa vida, a gente vai ficar aqui debatendo aqui até quando? Até quando vai levantar uma pessoa que vai tomar uma postura que vai tomar conta da saúde de verdade? Até quantas vezes nós vamos ter, vereador Carlinho, que é acostumado a entrar também, judicial para conseguir uma vaga de UTI? Isso que o vereador Guelo falou é verdade. Paciente que fica entubado ali no box 5, 6, 7 dias, 8 dias e consegue a vaga de UTI, infelizmente ele vai chegar e morrer. Foi o caso que aconteceu hoje com uma moradora ali do bairro Morada da Serra, que ficou 8 dias no box, conseguimos remover, chegou agora, ela faleceu. Sim. Então, a dificuldade é muito grande. A nossa população sofre. Nós precisamos de posicionamento sério na política. O ano que vem é política. Para governador, para presidente, para deputado estadual, para federal, para senadores. Nós temos que rever o nosso conceito em relação à esfera federal e à estadual. Porque até quando nós vamos ficar recebendo baba de calanga aí? Toda vez que vai lá na Assembleia, vai em Cuiabá, vai em Brasília, os caras ficam passando baba de calanga de nós. Temos que tomar postura, e principalmente eles, em relação à saúde do nosso município e principalmente do nosso estado. Senhor presidente, quero falar um pouco do nosso trabalho durante essa semana. Encaminhamos uma indicação em relação ali ao trevo do Rondon ali, solicitando ao DENIT, a Prefeitura Municipal, que implante um semáforo ali. Aquela via que divide ali dificulta muito as manobras das carretas, dos bitrens que saem daquela região. Por isso que aquele asfalto nunca para, porque tem que fazer uma manobra muito fechada para entrar no município ou sair do município. Sem contar que temos ali a saída para Vila Bela e para Bolívia. E temos a universidade ali, o IF, muito fluxo de aluno. Ali necessita urgentemente de um semáforo. Tirar aquela divisória do meio ali e faça uma rotatória, que coloque um semáforo, mas que viabilize melhor condições para aqueles pedestres, para aqueles que transitam ali, principalmente a escoação da safra. Já morreu várias pessoas ali. Até quando vai precisar de morrer mais gente ali? Cansado de enviar ofício para a DENIT, cansado de mandar ofício para a DENIT para a recuperação dessas vias. Os buracos estão tomando conta, o ciclista vem, ele tem que entrar a pista para desviar do buraco. Então vamos solicitando mais uma vez, em relação ao DENIT, que tome conta dessa via, que o município implante um semáforo naquela rotatória, para que nós possamos melhorar. Fizemos também, senhora presidente, um ofício para a Secretaria de Saúde. Infelizmente, meu amigo Hugo, os pacientes que são encaminhados hoje, pediatria, nós não estamos tendo pediatra hoje no município. Estão sendo encaminhadas as nossas crianças para um sistema chamado CISREG, que nós temos que esperar a vaga do Estado sair para ter uma consulta com um especialista, que é um pediatra. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter pediatra no nosso município, assim como ortopedista, assim como cardiologista. Nós não podemos esperar pelo Estado liberar uma vaga para ter que levar um paciente em Castres ou Cuiabá para ser atendido. Encaminhei um ofício para a Secretaria de Saúde para que tome providência em relação principalmente ao Nossas crianças têm um surto de bronquiolite que está atacando nossas crianças. E nós não podemos ficar de jeito nenhum sem esse especialista. Senhor presidente, solicitei outros ofícios em cascalhamento ali da Avenida Anésio,
ali no fundo, nas marginal ali da BR-174. E também quero falar um pouco do nosso projeto de lei 3097, que é para disponibilizar a concessão de prioridade nas matrículas ou transferência de filhos de crianças e adolescentes de mulheres que sofrem violências doméstica. E esse projeto de lei vem de encontro com a nossa sociedade, com a onda de violência que está tendo contra nossas mulheres. De repente, uma mulher é agredida lá no bairro e ela não pode mudar do bairro porque o filho estuda naquela escola. Aí ela tenta matricular ou transferir o filho para outra escola, onde fica mais próximo, onde ela vai se mudar, não consegue a vaga. E muitas das vezes ela não muda do bairro, não sai de junto do agressor, porque não consegue a vaga. E essa lei, ela garante que as mães consigam essas vagas, tenham o direito para ela mudar da localidade dela, e no bairro que ela quiser, na escola que ela quiser, ela tem esse direito dessa vaga reservada para o teu filho. Porque se ela ficar no bairro, se ela ficar na mesma residência com o agressor, provavelmente o índice de agressão novamente, ou até mesmo o óbito, é muito grande. Então estamos encaminhando esse projeto de lei que disponibilize essas vagas para essas mamãezinhas, para essas mulheres, para essas crianças que são agredidas, que têm a disponibilidade em outras escolas do município. Fizemos também um projeto de lei 3168, que é o projeto de lei Programa de Segurança Digital. É uma criação de um material didático, senhor presidente, para que disponibilize nas escolas em relação a palestra, a ensinos de muita criança envolvida com celulares, que tenha disponibilidade para as mães, para os pais, para os professores, para os alunos, esse material, para que faça essas palestras nas igrejas, para que nós possamos tirar um pouco das nossas crianças da tela. Senhor presidente, vai 2 projetos hoje, salvo me engano, para votação. Um que reconhece no âmbito municipal as pessoas com esclerose múltipla como deficiência. Para quê? Para que essas pessoas tenham direito ao desconto ao IPTU, para que essa pessoa tenha direito à prioridade nas vagas, para que essas pessoas tenham o seu direito garantido por lei. Mais um projeto de lei da nossa autoria. Também o projeto 3180, que garante a vacinação domiciliar nos pacientes com dificuldade motora, pacientes acamados. Precisamos que esse projeto, salvo engano, está aguardando os pareceres, para que nós possamos vacinar a nossos pacientes acamados nas residências. E por que não? Nós não conseguimos levar mais conforto, mais qualidade de vida para essas pessoas que tanto necessitam, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos, que Deus continue abençoando e dê uma semana abençoada. Convido a Vossa Excelência, o vereador Kleber Sela, para fazer o uso da palavra no tempo máximo de 9 minutos. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente. Quero cumprimentar de forma toda especial. Antes de tudo, agradecer a Deus a oportunidade, mais dia de vida, mais dia de trabalho. E agora sim, cumprimentar de forma toda especial o senhor Nilson, seja bem-vindo mais uma vez. Nosso amigo aí, caseiro, servidor do município. Cumprimentar também a senhora Sônia, esposa do nosso amigo vereador Ricardo. E cumprimentar também, em especial, nossa imprensa, o Adriano Peixoto. Muito obrigado aí pela transmissão. Senhora presidente, quero também cumprimentar aqui a senhora Ivaneide, e no seu nome, Ivaneide, cumprimentar todos os acadêmicos da Universidade Leonardo da Vinci, Uniaselv, né, que vem nos visitar, aprender um pouquinho do trabalho legislativo e também acompanhar a sessão também, que faz parte da visita. E como o vereador Clébio disse, né, Clébio, as dúvidas estão aí, e nós estamos aqui para contribuir da melhor maneira possível em tentar tirá-las. Sejam bem-vindos, mas não só dessa vez, tá? Que sejam mais frequentes suas visitas. Senhora presidente, quero falar rapidamente da indicação 211/2025, que se trata da calçada social. Uma indicação aparentemente simples, mas porém, o que nós presenciamos em nossa cidade, muitos locais sem calçada. E esse projeto Calçado Social, gente, ou melhor, a indicação, porque o projeto deve ser do município, que ele estabeleça os critérios, aquelas pessoas que podem pagar, que têm um poder aquisitivo melhor,
o município crie critérios, ou através de carnês, ou inclusão no IPTU, mas que realize, porque a ausência dessas calçadas, questão da acessibilidade, dentre outros problemas que vem ocasionando, está ruim, está esquisito. Então vai a sugestão, e vai a sugestão também para aquelas famílias, aquelas pessoas vulneráveis de poder aquisitivo pequeno, que seja realmente uma ação social, né? De forma a não cobrar dessas pessoas. Então fica aí o pedido, fica aí a sugestão, e gostaria muito que a população fosse atendida. Não poderia deixar, senhora presidente, de falar mais uma vez do contrato 033. Vai ter muito pano para manga, mas vamos apresentando para a população. Para quem não sabe, o contrato 033 de 2024 é aquele da Praça Miguel Gajardoni. Contrato esse com previsão de início, em 30 de abril de 2024 e vigência até 30 de abril de 2025, como todos podem observar, não concluído. Em abril de 2024, a agosto de 2024, o ex-administrador foi feito 2 aditivos, em torno de R$300 mil, num período de 8 meses. Quando foi agora, antes de vencer o contrato, o gestor atual ele fez um aditivo número 03. Aditivou o prazo, logicamente, deveria ter feito. E também fez um aditivo, esse de aumento. Um aditivo de 13,53%, num valor de R$419 mil. Esses 2 primeiros não tem nenhuma informação no banco de dados, no portal da transparência da prefeitura. Porém, esse do atual prefeito, ele que foi atendendo a pedido de uma comunicação interna da Secretaria de Obras, ao qual estaremos aí reivindicando essa informação para a gente fazer uma avaliação e, posteriormente, senhora presidente, se posicionar no nosso entendimento. Quero falar também, senhora presidente, vereadores, colegas vereadores, conclamar lá a senhora, mais uma vez. Falei que não ia falar, José, mas em brincadeira, conclamar o senhor também, líder do prefeito aí. Pregão 009-2025. Do que se trata esse pregão, gente? R$10.965.000 para a empresa Vale Serviços de Limpeza Limitada. É normal, a empresa tem que trabalhar, porém, vamos lá. E o que eu quero trazer a conhecimento de todos e contar com o apoio dos colegas vereadores. Para quem não sabe, porque como cada vez está vindo um pouco presente, eu trago essas informações. Essa empresa, dentre muitas, ela presta um serviço de motoristas. Ela contrata motorista e serve ao Poder Executivo. Para quem não sabe, um motorista efetivo, um motorista concursado, temos um aqui do município, ele custa pouco menos de R$3 mil para os cofres do município, por mês. Um motorista contratado, que essa empresa vai servir, não é que o motorista ganha, gente. Ele custa quase R$12 mil. Então, todos aqui somos razoavelmente bons de matemática. Se eu, Kleber Sela, contrato a empresa da Poliane para fazer uma prestação de serviço comigo, e ela entrega motorista. Aí contrato o Josué, que não é mais vereador, motorista. As funções, elas são as mesmas. Onde que está a coisa errada? Como que o motorista, pelo fato de ser efetivo, e o outro por ser contratado, ele tem que me custar quase 4 vezes o valor. Então é isso, senhora presidente, é isso, colegas vereadores. Não dá para aceitar, José, que não eu te falei. Nunca tive nada, você vai encaminhar a agenda, só que o prefeito ele tem que revisar esses contratos. Apesar que esse partiu dele. Então, dentre outros contratos que ele precisa ser revisto. Com relação, Guelo, à gestão anterior, muito se falava, o Carlinhos acabou de sair, mas é um dos que mais cobrava também. O ex-vereador Rogério Lerler era um também que cobrava muito, a qualidade do asfalto que foi feito em 8 anos no nosso município.
E quando um ou outro vereador ia lá apontar, olha, a qualidade, coube até o vereador Carlinhos contratar uma empresa laboratorista para realmente ter essa informação. E a empresa identificou o quê? Realmente, o asfalto não é de boa qualidade. Essa semana eu tive numa empresa, conversando com um amigo meu, dentre outras reclamações que ele fez do atual prefeito, mas ainda entendo que está chovendo muito, a questão do asfalto, que o asfalto está esfarelando, isso tudo. Ainda eu brinquei com ele. Vocês lembram, e eu falei porque eu lembro que eu comentei com ele, quando nós falávamos da qualidade do asfalto, vocês falavam que nós estávamos atrapalhando? Então, infelizmente, público, o prefeito Jacques, ele vai assumir algumas broncas que não é dele, nada de errado, está tudo certo. Um exemplo, contrato milionário de 30 milhões, onde o prefeito ridicularizou as pessoas familiares de Pontes Lacerda que tomavam conta do hospital. Vereador Kleber. Não. Só uma parte. Só que o que mais impressiona é que ele poderia muito bem rever esses contratos. Se ele é omisso, ele é da mesma laia do outro que saiu. Então, se ele atende o outro, com esse monte de milhões que sai para essa empresa que ninguém sabe de que forma que é utilizado, né? Ele também, isso aí serve como omissão. Ele poderia muito bem falar, não, nós vamos rever esses contratos, que esses contratos estão abusivos. Agora, se ele deu sequência, ele também é do mesmo jeito do outro que saiu. Obrigado aí, vereador Guelo. Como eu disse, né, Guelo, eu entendo que está em pouco mais de 4 meses. Às vezes ainda vai amadurecer essa ideia, e é isso que a gente quer. Eu não quero que o dinheiro público seja jogado fora. E vou dar um exemplo. Enquanto era questionada a qualidade do asfalto, o nosso ex-gestor, desculpa ter que voltar atrás, ele dizia dos grandes investimentos de saúde que ele nunca fez. Vou lembrar um vídeo de 2020 que ele se compromete a construir a estrutura para receber a UTI. Cadê essa estrutura? Então, Kleber, você me desculpa, mas não é só o Estado. São 2. Então, não é justo, senhora presidente, colegas vereadores, colocar a culpa no Estado. Porque a responsabilidade das UTIs não é só do Estado, o município também tem responsabilidade. E cadê a estrutura, Josué, que em 2020 o ex-prefeito fez falando que ia construir? Será que é porque era um ano político e precisava? Não sei, cada um tira suas dúvidas. Em 2022, se eu estiver errado, o Carlinhos me corrige, foi feita uma auditoria, senhora presidente, pelo governo do Estado com relação aos atendimentos. A vereadora Luana, acho que não sei se era secretária ou estava secretária. Salvo engano, dentro... Agora é aquele 1 minuto. Obrigado. Salvo engano, na auditoria, o que foi apontado, Ivaneide? Que 83%, em torno de 83% dos atendimentos no Hospital Vale do Guaporé eram de munícipes. E o restante? Eram das regionais, dos municípios circunvizinhos que fazem parte do nosso consórcio. Então, como o vereador Guelo disse, infelizmente, mentiu muito. As pessoas, às vezes, por não terem informações, confiaram. Mas importantíssimo, como vocês vieram hoje, pelo trabalho acadêmico, vocês possam retornar mais e mais vezes, para que vocês fiquem sabendo de informações também. Marcos Santana, eu estou igual o senhor, ó, tudo está no papel, tá? Muito boa noite a todos. Convido a Vossa Excelência, a vereadora Luana Aparecida de Souza, para fazer uso da palavra um tempo máximo de 9 minutos. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos meus colegas, à presidente da Câmara, boa noite ao
meu colega de trabalho e de profissão, enfermeiro Hugo. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Esse mês de maio, ele é um mês muito importante. Acredito que para mim, para as mulheres, porque já começou bom o mês, né? Que dia 1º de maio é dia do trabalhador. E por isso que eu protocolei, fiz a indicação da criação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador. Hoje, na Secretaria de Saúde, tem a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, porém, nós não temos o núcleo de segurança da saúde do trabalhador, onde monitora, realiza estudo, faz análise de risco e também propõe ações para promover e proteger a saúde do trabalhador. Nós precisamos cuidar daquele que trabalha, daquele que cuida da gente. Então, quem cuida também merece e tem que ser cuidado, para que ele possa realizar, entregar um trabalho com maior qualidade. Que ali vai estar sendo aplicada ações que vai evitar o adoecimento dele. E que se adoecer, ele vai estar sendo cuidado. Também é um mês importante porque nesse último sábado foi o Dia das Mães. Gostaria de parabenizar todas as mães presentes e as que estão nos acompanhando. As mães são fortes, honrosas, guerreiras, sai todo dia à luta para buscar o cuidado para o seu filho, para buscar a melhor condição para o seu filho. Então, seja ela mãe do ventre, mãe de coração, parabéns a todas as mães. E também, hoje, dia da enfermagem, dia do enfermeiro, que esse ano tem por lema: a grandeza da enfermagem se mostra todos os dias. Na época da pandemia, a enfermagem, nós fomos, que eu sou enfermeira de formação,